Dodô pode ser envolvido numa troca? Qual o valor da multa rescisória dele no Cruzeiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas perguntas e fala também sobre o custo altíssimo do departamento de futebol do São Paulo na temporada passada. Te atualizo sobre uma comparação de Pedro e Gabigol. A tendência é que o atacante do Flamengo ultrapasse em breve o Gabigol no rubro-negro. Tem novidades importantes também no Corinthians, com venda de 14 milhões de reais. Para completar, camisa vermelha na seleção brasileira, rival do Galo vivendo ótima fase, Luxemburgo voltando ao Santos e o Brasileirão correndo enorme risco de quebrar recorde de demissões de técnicos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo com uma informação importante, Vasco sondou Thiago Carpini, que decidiu permanecer no Vitória, como já havia acontecido com outros clubes nos últimos dias. Dessa maneira, o Vasco trabalha e foca esforços na contratação de Fernando Diniz, que também é alvo do Santos. Por falar em técnico, quero trazer um número assustador. Campeonato Brasileiro de 2025 se credencia a estabelecer um novo recorde de trocas ou demissões de técnicos na história do futebol nacional. Já são 5 trocas em 6 rodadas. É importante lembrar que o recorde pertence ao Campeonato Brasileiro de 2010, com 30 trocas em 38 rodadas. A gente tem uma média próxima a um técnico demitido por rodada. Os técnicos já dispensados foram Mano Menezes, Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros, Ramon Dias e Fábio Carille. O Carille, o último demitido, caiu nesse domingo depois da derrota do Vasco para o Cruzeiro em Uberlândia. Só a título de comparação, e esse número é assustador. Na temporada passada, na Premier League, o campeonato inglês teve apenas 3 trocas de técnico. Na atual edição do futebol inglês foram 7 trocas, ou seja, em apenas 6 rodadas a gente já tem um número próximo ao que a Premier League trocou em toda a atual temporada, restando poucos jogos para o campeonato inglês terminar. A saideira em relação a isso é ainda mais surpreendente. Apesar de mandar técnicos embora a rodo, o futebol brasileiro é apenas o 26º que mais demite treinadores. O recorde pertence à Costa Rica. E campeonatos como o uruguaio, português, paraguaio, venezuelano e até o argentino estão à frente do brasileiro. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que pode voltar ao Peixe em breve. Marcelo Teixeira e Lucha tentam chegar a um acordo para que o Luxemburgo se torne coordenador de futebol do Peixe. Primeira indicação do Lucha, inclusive, está perto de ser anunciada. Maurício Cupertino deve ser o novo técnico do Sub-20. Antônio Melo, velho fiel escudeiro do Luxemburgo, também deve assumir a condição de preparador físico do time principal. E a partir daí, se o Luxemburgo chegar de fato a um acordo com o Santos, vai caber a ele e ao Pedro Martins escolher o novo treinador. O Santos, que tem encontrado enorme dificuldade em achar um técnico. Já foram pelo menos 8 recusas de treinadores desde que o Caixinha foi demitido. Só para completar o noticiário do Santos, informação importante: no final da tarde dessa segunda-feira, houve uma invasão de torcedores no CT do Santos enquanto o treino rolava. Bora com novidade sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo se prepara para um jogo chato nessa terça-feira na Copa do Brasil, na condição de visitante. Na teoria, o adversário Maringá da terceira divisão não deveria meter muito medo, só que o atual adversário do Galo vem de 11 partidas sem derrota, são 6 vitórias e 5 empates nessa sequência. Maringá que venceu, nesse período de 11 partidas, o Curitiba, o Guarani, o São Bernardo, além de eliminar o Juventude na Copa do Brasil e o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense. Maringá foi vice-campeão paranaense, perdendo nos pênaltis a decisão para o Operário depois de 2 empates, e é líder da Série C do Campeonato Brasileiro com 7 pontos conquistados em 9 possíveis. Há outros 4 adversários com a mesma pontuação do Maringá dividindo a liderança. Levando em consideração toda a dificuldade do Galo, especialmente nos jogos fora de casa, é importante que Cuca e companhia levem o confronto contra o Maringá a sério para evitar qualquer tipo de surpresa. Quero falar agora sobre a seleção brasileira, e a última da CBF parece não ter agradado. De acordo com um site especializado em uniformes de futebol, o site se chama Football Headlines, a CBF cogita aposentar a camisa azul
E aqui que vem a grande novidade: o Brasil vai utilizar, de acordo com esse site, com o segundo uniforme, uma camisa vermelha para a Copa do Mundo de 2026. O FUT Headline afirma que o lançamento dessa camisa vermelha, cujo tom ainda não foi definido, vai acontecer em março do ano que vem. E existe ainda a possibilidade de a camisa da seleção vir estampada com a marca do Jordan, ex-jogador de basquete. Para mim, algo absolutamente nada a ver. O que o Jordan tem a ver com a seleção brasileira? Mas o principal vem agora. O que uma camisa vermelha representa para o Brasil? Ainda mais para ser utilizada em Copa do Mundo. Vale a lembrança de que, se isso for adiante, vai ser a primeira vez que a seleção brasileira terá, numa Copa do Mundo, um uniforme sem qualquer referência de cor em relação à sua bandeira. Nicola, mas a CBF já teve um uniforme preto, é verdade, mas aquilo fez parte de uma campanha contra o racismo, inclusive a camisa preta era bem bonita. Até cheguei a ver algumas imagens de supostas camisas vermelhas que seriam atribuídas à seleção brasileira. São bonitas, mas não tem nada a ver com a seleção. Gostaria muito de saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem, o time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão: nessa segunda-feira o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteiro e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2,5 milhões de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Hora de falar sobre Flamengo e a chance de Pedro superar Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo nesse século. O status pertence ao Gabigol, que deixou o Flamengo na virada do ano para se tornar reforço do Cruzeiro. E aí é importante contar que o Pedro está apenas a 22 gols do Gabigol. Pedro soma 139 gols contra 161 do Gabi. Com uma observação importante: Pedro precisou de muito menos jogos, 48, para se aproximar de Gabigol. O Gabigol tem uma média de 139 minutos para cada gol. Pedro precisa de 113 minutos para cada gol, a julgar pela boa fase do Pedro. Mesmo se recuperando, voltando de uma cirurgia importante, já são 4 gols no Campeonato Brasileiro, dá para imaginar que é grande a chance de o Pedro se tornar, ainda nessa temporada, o maior artilheiro do Flamengo no século. Só para completar sobre o Fla, informação legal: Flamengo e Barcelona da Espanha vão decidir o título do Intercontinental Sub-20, uma espécie de Mundial de Clubes. E o Flamengo vai tentar o bicampeonato. Na temporada passada, vitória contra o Olympiacos no Maracanã, que será palco mais uma vez da decisão. Jogo marcado para 23 de agosto. A saideira sobre o Fla: jogo contra o Botafogo da Paraíba nessa semana, jogo de ida da Copa do Brasil marcado pro Maranhão. Já tem 29 mil dos 40 mil ingressos vendidos. Faltam apenas 11 mil à disposição do grande público. Hora de falar sobre o São Paulo, com um custo impressionante do seu departamento de futebol. De acordo com o balanço financeiro divulgado recentemente pelo Tricolor e referente a 2024, dá para afirmar que o São Paulo gastou cerca de 26 milhões de reais por mês com atletas, comissão técnica e demais integrantes do departamento de futebol. O custo, com salários, direitos de imagem e encargos, foi de 338 milhões de reais. Você divide por 13, os 12 meses mais o 13º, e chega a esse impressionante valor de 26 milhões de reais por mês, uma das folhas salariais mais altas do futebol brasileiro. Importante contar também que o Tricolor teve prejuízo com seu departamento de futebol profissional e base. O déficit foi de 73 milhões de reais. Isso porque base e profissional arrecadaram 583 milhões e gastaram 655 milhões.
Também por causa do futebol, o São Paulo registrou em 2024 um prejuízo total de 287 milhões e viu sua dívida alcançar 968 milhões de reais, um crescimento de quase 300 milhões de reais. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo se aproxima de 1 bilhão de dívida. Bora fechar o vídeo com atualizações sobre Dudu, que está mesmo de saída do Cruzeiro. Em breve vai haver uma reunião entre o CEO do clube, Alexandre Matos, e o empresário do atleta, o André Cury. Eles vão tentar chegar a um consenso, mas já dá para dizer que as cifras impressionam e dificultam uma rescisão ou a dispensa do atleta. A multa rescisória é de 60 milhões de reais. Isso significa que o Cruzeiro, se quiser dispensá-lo, vai precisar compensar o atleta com toda essa bolada. Os salários a que tem direito o Dudu daqui até o fim do seu contrato, em dezembro de 2027, chegam a 50 milhões de reais. Isso porque ele ganha mais de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Importante contextualizar também sobre as opções de mercado para o Dudu. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa segunda-feira que ele foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim porque o treinador português descobriu que o Dudu pediu a cabeça do técnico. Você vai lembrar que no dia 10 de abril, dia seguinte à derrota para o Muxucruna, houve uma reunião de 5 atletas do Cruzeiro na sede da rede de supermercados do Pedrinho BH. Essa reunião aconteceu entre atletas e o dono da SAF do clube. E o Dudu, na oportunidade, pediu para que o técnico fosse mandado embora. A avaliação do Dudu é de que o Leonardo Jardim contribuiria pouco. O tempo passou, o Pedro Lourenço entendeu que o Leonardo Jardim é quem pode salvar o Cruzeiro do atual momento muito ruim, e a partir daí a notícia ou a informação de que o Dudu pediu a cabeça do Leonardo Jardim chegou ao técnico português, que disse que a partir daí não trabalha mais com o Dudu. Quero esclarecer também algumas especulações. Em relação ao Botafogo, já houve a informação de que o Botafogo monitora a situação do Dudu, mas sem proposta ou algo do gênero. Também surgiram notícias de que ele poderia ser trocado pelo goleiro João Paulo do Santos ou então pelo atacante Guilherme, também do Peixe. No Santos, a informação é de que não há nenhum tipo de negociação. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo vocês. Quem sabe não durante o programa do Nicola, que começa daqui a pouquinho aqui no canal. Abraço para todos, tchau!